Isso comigo em João capítulo 13. Esse mês a gente pensou num tema sobre Maranata, né? Ora vem Senhor Jesus, e o tema de Alabastro, que é o mês da Igreja Nazareno. Mas eu tenho ministrado em algumas mensagens online aí sobre Jesus Cristo, a volta de Cristo, e eu queria compartilhar com os irmãos hoje também. Vou pedir para o meu amigo também, pastor Ernesto, falar sobre isso. O pastor Lázaro também, né? O pastor Lázaro vai pregar daqui 2 semanas. E o pastor Ernesto foi minha ovelha lá em Atibaia, um pastor já de muitos anos. E semana que vem ele vai estar aqui conosco, né? Ele, família, filhos. Ele também tem um filho esportista, né? O filho dele é artilheiro aí, jogou na seleção brasileira e hoje joga aqui também no Inter de Limeira. Acabaram de subir, né, agora para mais uma divisão. Ele foi artilheiro aí dos últimos campeonatos. E ele vai estar conosco, cristão, firme, família abençoada. E eles vão estar aqui semana que vem, né? Então, falando sobre esse tema, né, tanto o pastor Lázaro quanto ele, eu vou dar uma introdução. Mas eu lendo, na realidade, preparando essa mensagem, eu estava essa semana, eu comentei com vocês, né, que semana passada disponibilizou, né, a 5ª temporada do The Chosen, e essa semana eu estava assistindo algumas partes, e um dos trechos, ele faz referência às últimas semanas de Jesus, e um dos trechos estava com Jesus na mesa com seus discípulos ministrando a Páscoa, tanto que na Páscoa aqui a gente assistiu, né, a última ceia, né, na semana de Páscoa aqui na igreja. E um dos trechos, eu peguei desse trecho e comecei a preparar essa mensagem. João capítulo 13, verso 31. Verso 31. Né, eu vou fazer um paralelo sobre o que ele fala aqui e os primeiros capítulos de Apocalipse. Tá? Então eu queria que você prestasse atenção aí comigo. Mas eu queria incentivar você a ler também. Eu li já várias vezes o livro de Apocalipse. E eu queria que você lesse, né, esse livro também, para que nós pudéssemos juntos acompanhar essas semanas e também pensar um pouquinho mais na volta de Cristo. Muitas vezes nós vamos vivendo a nossa vida e esquecendo que o nosso reino não é desse mundo. Esquecendo de que o que você vive de vida cristã não é para você viver somente o agora, mas principalmente para aquilo que Cristo preparou, para aqueles que o temem e aqueles que o amam. Olha o que fala aí. Quando ele saiu, disse Jesus. Quando ele saiu Judas que saiu da mesa, disse Jesus. Agora foi glorificado o Filho do Homem. E Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará nele mesmo. Glorificá-lo-á imediatamente. Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco. Buscar-me-eis, e o que eu disse aos judeus também agora vos digo a vós outros. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Novo mandamento vos dou, que vós ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Que também vós ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Senhor Deus maravilhoso, essa é a tua palavra, Pai.
Pedimos que de maneira especial o Senhor fale ao nosso coração através da tua palavra. Transmitindo do teu espírito, transmitindo do teu amor, transmitindo da tua graça, mas nos ajudando a compreendê-lo e a pensar como discípulos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode se assentar. Ele fala: agora foi glorificado o Filho do Homem e Deus foi glorificado nele. O que eu pensei em falar hoje é sobre o Cristo glorificado. O Jesus que é o nosso Senhor, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E ele chama, nesse trecho, a cada um de nós a buscá-lo. A buscar a esse Cristo glorificado. A palavra de Deus fala: buscar-me-eis e me achareis, quando buscardes de todo o vosso coração. De todo o vosso coração, Davi. Você precisa buscar Jesus. De todo o vosso coração. Desde pequeno até quando se tornar mais velho como seu pai. De todo o seu coração. Buscar a Jesus. E todos nós precisamos continuar buscando cada vez mais a Cristo. Não deixar que as coisas nos impeçam de olhar para Jesus. Porque muitas vezes o que esse mundo quer é nos distrair em alguns pensamentos. Muitas vezes o que o inimigo quer, às vezes não é nem tirar você do caminho, mas é te distrair, te travar, né? Ficar ali parado, sem saber o que fazer. E a palavra de Deus nos diz para buscarmos a Jesus Cristo. E o Cristo glorificado. Esse Cristo que nós devemos adorar. E é importante a gente entender esse processo. João 1, verso 14. João 1, verso 14 diz assim: o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade. Vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai. Outra coisa que ele nos pede, ele fala de um novo mandamento: que vós ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, e também vós ameis uns aos outros. Nisso conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Ele primeiro hoje falava na escola dominical que uma das coisas que Jesus falou aos seus discípulos foi a grande comissão, né? Que nós devemos ao ir, né? Ou indo, ou na Bíblia que eu li fala vão, né? Por onde nós formos, nós devemos fazer discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Foi isso que Jesus falou. Que nós devemos ensinar as pessoas, que nós devemos fazer discípulos das pessoas, que nós devemos apresentar a Cristo às pessoas e a cada um que nós conhecermos. Que a nossa vida deve ser um farol que aponta para Jesus, um farol que aponta para Cristo. E é importante nós entendermos isso, que a nossa vida deve ser um farol que aponta para Jesus. Agora vamos lá para Apocalipse, desse Cristo glorificado. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. E que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, quanto a tudo o que viu. Bem-aventurados que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. João
às 7 igrejas que se encontram na Ásia. Graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era, que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, o soberano dos reis da terra. Aquele que nos ama e pelo seu nome nos libertou dos nossos pecados, pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele a glória, o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até quantos transpassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Aleluia. A palavra Apocalipse, né, vem de Apocalipse, que significa revelação. Obrigado, Sérgio. Deus te abençoe, viu? Ouvindo essa palavra, você vai para o céu. Se arrepender dos seus caminhos, né? E mudar de vida a cada dia. Deus te abençoe. Tô brincando. Brigadão, Sérgio. Aqui é interessante essa palavra que fala assim, que Cristo, através dessa revelação, ele é mostrado para nós, não o Cristo da cruz, não o Cristo que viveu, não o bebezinho que nasceu, mas o Cristo glorificado. E é esse que nós devemos adorá-lo. É as coisas que em breve hão de acontecer. Do grego takeus, que é um breve momento. E um abrir e fechar de olhos. E se estava próximo, vamos dizer, há quase 2000 anos atrás, imagina hoje. Que você já consegue perceber e acreditar em algumas coisas que acontecem do outro lado do mundo e você nunca viu. A geração dos nossos pais, muitos não acreditavam nem que o homem pisou na lua. Viram uma imagem. Hoje, tem uma geração que consegue acreditar em várias coisas. E vê. E cada vez, até com a tecnologia, vai nos aproximando da volta de Cristo. Hoje para você é normal ver coisas do outro lado do mundo ou ver coisas acontecendo em tempo real. E você acreditar. De uma forma ou outra, o mundo vai se preparando para quando Cristo voltar. Quando Cristo voltar, todo joelho se dobrará, toda língua confessará, mas todo olho o verá. Ao mesmo tempo. Não vai ser dias depois, meses depois. Cristo vai aparecer para todos. Isso talvez algumas coisas já estão sendo preparadas para isso. Eu sei que muito tempo na igreja a gente ouviu falar sobre isso, pregava sobre isso, tinha conferências sobre isso. Há quanto tempo você não vê muito uma conferência sobre Apocalipse? No meu tempo de juventude, quase todo ano tinha congresso de Apocalipse, escatologia, tinha cursos que vinham fazer. Talvez o país ter melhorado um pouco e as coisas melhoraram um pouco, as pessoas começam a esquecer, né, disso. E muitas pessoas voltam a Cristo em momentos difíceis.
e começam a pensar. E hoje nosso país não está passando tanto isso. E agora está voltando a algum tempo complicado. Mas, ao pensarmos nesse processo, a gente tem que pensar que Apocalipse também não é um livro que fala sobre como as coisas vão acabar. Mas para nós, é como elas vão começar. O nosso encontro com Cristo é um novo tempo na vida do cristão. E ele pode vir de duas formas. Não é? Ou você sendo aquelas pessoas que vão ressuscitar primeiro, pois são como os que dormem. E fala que todos aqueles que morreram ressuscitarão primeiro. Que são aqueles que dormem. Então, ou você vai encontrar passando pela morte, ou sendo a geração que vai viver a volta de Cristo. Esse é o processo natural de como encontrar. O livro é uma revelação de Jesus Cristo a João. E não uma revelação que João teve. Tem muitos aí que vivem uma revelação de uma pessoa. Tem muitas religiões que nasceram de uma revelação de uma pessoa. Desde o islamismo e outras mais. Aqui não. Aqui é uma revelação do próprio Deus a João. Sobre Jesus. Sobre Jesus. Nós sempre pensamos em Jesus Cristo como um homem curando, fazendo milagres, enfrentando as mesmas dificuldades. Morrendo, ressuscitando. Mas o noivo da igreja não é esse. O noivo da igreja, ele não vai vir pendurado numa cruz. O noivo da igreja, ele não vai vir fazendo milagres e prodígios. O noivo da igreja é o Cristo ressuscitado. O Cristo do livro de Apocalipse. O Cristo glorificado. Apocalipse é uma revelação dada de Deus, o Pai, para que a igreja conheça o seu noivo. Aqui João, numa carta que permeou as igrejas, é uma carta que foi a todas as igrejas, quando fala que as 7 igrejas do Apocalipse, é a totalidade das igrejas, não é somente aquela igreja de Éfeso, aquela igreja de Laodiceia, não é essa, mas é a totalidade das igrejas. 7 é o número da perfeição, o número da totalidade, e ele falando disso, que é para isso, e Apocalipse é uma revelação do Pai, para que nós conheçamos o noivo. Saiba quem é Jesus, o soberano. Olha o que ele fala nesses versos aqui do capítulo 1. O primogênito dos mortos, o soberano dos reis da terra. Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos pecados. Você vai ter que olhar para o noivo verdadeiro. E que vai ser seu em toda a eternidade. O nosso noivo, Jesus, que por todo sempre será nosso. Sabe? Quando fala de revelação, é tirar o véu. Jesus tirando o véu da noiva. Somos nós. Para que a igreja possa vê-lo. Tirando o véu. Para que nós possamos ver a Jesus quem Ele é. Se apaixonando por Ele por toda a eternidade. Querendo viver para Ele. Eu vou ler Apocalipse, não é para eu ter medo das coisas que vão acontecer. Não é para eu ficar pensando, não, mas quando será? O que vai acontecer? O que é isso? Não! É para me alegrar com o meu Senhor. Para me alegrar com o meu rei, para saber que Deus continua sendo soberano, para saber que Deus tem todo o poder e todo o domínio sobre todas as coisas.
para saber que Ele é o Senhor dos senhores. Olha o verso 3. Bem-aventurados que leem, ouvem e guardam estas palavras. Você é feliz por guardar essas palavras. Você é abençoado por guardar essas palavras. O nosso noivo não é o noivo que tem os pés furados na cruz, mas é aqueles que têm os pés de bronze. O nosso noivo não é aquele que tem as mãos furadas, mas é aquele que tem as 7 estrelas na sua mão. O nosso noivo não é o que tem o rosto e o cabelo sujo de sangue, mas é aquele que tem o seu rosto como chama de fogo, e o sol do meio-dia, e os cabelos são como a alva lã, a eternidade. Esse é o nosso noivo. Os olhos dele não são lágrimas, são chamas de fogo. O nosso noivo não está na cruz morrendo com a língua para fora, mas da sua boca sai uma espada de 2 gumes. Ele tem todo o poder. Ele tem autoridade. Ele tem a palavra de Deus como arma de guerra. Sabe? Ele está vestindo uma túnica sacerdotal. E na altura do peito, uma cinta revestida de ouro. Este é o Cristo que o Pai veio revelar para a igreja. O Cristo vitorioso. E a gente tem que entender isso. É aquele que vence. Todo principado, toda potestade, todo governo, toda autoridade desta terra está debaixo dos seus pés. O Apocalipse não foi feito para responder questões e perguntas sobre o futuro, mas para revelar o Filho de Deus. E aquele que tem o Filho de Deus revelado na sua vida, vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo. A nossa fé, diz a palavra, é a vitória que vence o mundo. Lembre-se da constante glória de Jesus. E é importante entendermos isso. Nesse capítulo que eu estava vendo de Chose, mostra alguns dos discípulos começando a entender. Alguns falando sobre vencer os romanos. Alguns falando, sobre batalha, sobre guerra. E um começando a chorar. Quando Jesus fala, não vou estar mais conosco. Estarei convosco só por mais um pouquinho de tempo. Ele começando a entender que Cristo precisava morrer. Para não vencer nesse mundo, mas para vencer no reino espiritual. E a sua vitória ser proclamada nessa terra. A vitória de Jesus não é só nessa terra. Não é só sobre a morte. Não é só sobre o sangue. Mas é sobre todo o principado e potestade. Sobre todas as coisas. Ele venceu. Sabe? Entender esse processo. A nossa vida não é só para esse breve momento em que vivemos. Aqui é uma boa passagem. É nessa que nós declaramos a nossa vitória. É aqui que nós entendemos a certeza da salvação. Mas a nossa vitória está em Cristo. A nossa vitória está no Senhor. A nossa vitória está nesse Jesus glorificado. Sabe? No tempo que Jesus passou nessa terra, ele estava se esvaziando da sua glória e manifestando o Pai. Agora, Deus está revelando o seu Filho. Olha aqui, João 17,6. Fala do seu tempo nessa terra.
João capítulo 17. Manifestei o teu nome aos homens, que me deste do mundo. Eram teus. Tu os confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Jesus manifestou o Pai. Agora o Pai está manifestando o seu Filho. O propósito do livro era ajudar os crentes que estavam sendo perseguidos a despertar a igreja em qualquer tempo. Está passando por perseguição? Estão te ameaçando de morte? Aqueles que morreram para esse mundo já estão mortos. Viva para Cristo. Viva para o Senhor. A glória não está nessa terra. A nossa glória está preparada pelo Filho de Deus nos céus. Para fortalecer a igreja. Despertar a igreja. Despertá-la em um tempo de perseguição, em um tempo difícil. Mesmo quando estamos sofrendo, vamos entender que Deus não nos deixa. Deus não nos abandona. Deus não se esquece de nós. Deus não se esquece da sua palavra. Não pense que o mundo vai melhorar. Ele não vai. A palavra de Deus fala, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Talvez aos olhos de muitos, Jesus não venceu. Mas um dia eles entenderão o que é a vitória de Cristo. Jesus venceu o mundo. Sabe? Ele não vai melhorar. Por isso nós precisamos começar a olhar para o noivo da igreja. O Cristo da glória. A opressão continuará. E aqui, uma frase que às vezes é difícil para nós entender. A opressão continuará, pois ela também contribui para o propósito de Deus. A perseguição também contribui para o propósito de Deus. Algumas dificuldades que nós passamos, elas também contribuem para o propósito de Deus na nossa vida. Alguns problemas que enfrentamos, eles também contribuem para o propósito de Deus na nossa vida. Algumas perdas que enfrentamos, elas também contribuem para o propósito de Deus na nossa vida. Algumas coisas que passamos, que para nós talvez sejam difíceis, elas também contribuem para o propósito de Deus na nossa vida. Deus conhece cada um de nós. E talvez se nós não passássemos por algumas coisas, a gente não ia olhar para Deus. Cada um tem a sua vida. Cada um tem as suas dificuldades. E cada um enfrenta ela de uma maneira. Mas a palavra de Deus fala para nós não deixarmos de olhar para Cristo. Em meio à dificuldade, em meio aos problemas, em meio às perdas, em meio à opressão, em meio à perseguição. Elas contribuem para o eterno propósito de Deus. Quem é o Senhor do universo? Jesus tem na sua mão o controle de todo o universo e de qualquer situação. Isso é verdade. Mas por ele ter o controle, não quer dizer que as coisas vão correr como eu, que sou filho de Deus, pastor Fábio, filho de Deus, Cláudio, filho de Deus. Não é porque ela vai ocorrer do jeito que a gente quer. Ele tem o controle.
e as coisas vão ocorrer nem do jeito que ele quer. Ou, às vezes não é do jeito que Deus quer, mas é como Deus permite que elas aconteçam. Eu lembro sempre, tem avós, tem aquilo que Deus quer, é a vontade diretiva de Deus, ou em alguns casos, a vontade permissiva de Deus. Ele permite. Para que eu, você, o prefeito, o governador, o presidente, o vereador, o outro, ou o diretor da escola, ou o juiz, ou a... façam do jeito que desejam. Ó, eu estou permitindo. Eu estou permitindo. Eu estou permitindo. Ó, agora eu não permito mais. Agora não vai ser assim. Agora vocês vão sentir a ira. Agora vocês vão sentir o peso. Ou agora a mão de Deus vai agir. Vontade diretiva, vontade permissiva. Diversas vezes na história do próprio povo de Deus, Deus permitiu que eles fossem dominados, que eles fossem escravizados. Você já pensou isso? Escravizados, para que o povo se voltasse para Deus. Dispersos, expulsos da sua terra, para que o povo se voltasse para Deus. Às vezes pensa nisso. Deus permite, mas Deus permitir que algumas coisas aconteçam não quer dizer que essa é a vontade dele. A minha vontade é essa. Mas se vocês não fizerem a minha vontade, vou permitir algumas coisas. E ele permitir algumas coisas não quer dizer que ele não tem o controle. Deus é o Senhor da história. Deus tem o controle sobre todas as coisas. Deus continua no seu alto e sublime trono. Eu sempre lembro de uma mensagem que fala assim: no céu não tem tempestade. No céu não tem tribulação. No céu não tem dificuldades. Deus continua reinando no seu trono. Amemos a Ele. Busquemos a Ele. Entreguemos a nossa vida a Ele. Ele cuida. Ele cuida. Mesmo que às vezes a gente passe por algumas coisas. A grande coisa, Jesus tem na sua mão todo o controle. O grande tema aqui desse livro é a sua glória e a sua magnificência. Jesus Cristo, a fiel testemunha, desde do verso 5, primogênito dos mortos, o soberano dos reis da terra, aquele que era, que é e que há de vir, 1 Coríntios 15, 20. O primogênito dos mortos, o soberano dos reis da terra, Hebreus 9, 12. Esse trecho de Hebreus 9, verso 12. Não por meio de sangue de bodes, de bezerro, mas pelo próprio sangue. Entrou no santo dos santos, uma vez por todas, tendo obtido a eterna redenção. Ele é o sumo sacerdote. Libertou com o seu sangue, trazendo redenção. Deu-nos o privilégio de reinar com Ele.
povo escolhido, nação eleita, sacerdócio santo. Aquilo que está lá em 1 Pedro 2,9. Nós fomos feitos, seus filhos. 1 João, João 1,12. A todos aqueles quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E 1 Pedro 2,9, nação eleita, povo santo, povo de propriedade exclusiva de Deus, reis e sacerdotes. Aqui é importante, Deus Pai, aquele que era, que é e que há de vir, e os 7 Espíritos, a totalidade do poder e autoridade do Espírito Santo, e Jesus, o Pai Todo-Poderoso, o Espírito e o Filho, sabe? Essa totalidade, Jesus tendo todo o poder, é esse Cristo glorificado que a gente precisa adorar, que a gente precisa conhecer, que a gente precisa viver e que a gente precisa crer. É difícil? Não é fácil. Olhar para Cristo em meio às dificuldades, olhar para Cristo em meio às perdas, olhar para Cristo em meio a um mundo corrompido e de tanta injustiça. É difícil, mas nós temos que olhar. Nós somos chamados a olhar. E nós precisamos viver esse Cristo. Nosso país tem liberdade. O nosso Brasil tem essa liberdade para pregar, para viver. Em outros países, o que eles mais queriam era ter uma Bíblia. Em outros países, muitos os que mais queriam era sair pelas ruas anunciando a Cristo. Mas como eu falei, em alguns países do mundo muçulmano e outros também, piores ainda, de mais perseguição, que não são muçulmanos, que matam sem piedade. O que mais gostariam era de poder proclamar a sua fé em qualquer lugar. Mas não tem isso. Nós precisamos aproveitar como discípulos, viver a grande comissão. Vão! Façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Viva para o Senhor. Nosso tempo nessa terra é curto para vivermos somente para os propósitos desse mundo. O próprio Paulo diz que aquele que vive pensando só nessa terra é o mais medíocre dos seres humanos. Jesus nos deu um novo caminho, o caminho do amor. Ame uns aos outros, e eles vos reconhecerão como os meus discípulos. Ame as pessoas. Viva o Evangelho. Proclame a Cristo. Mas olhe para Jesus. Olhe para o Jesus glorificado. Olhe para o Rei dos Reis. Olhe para o Senhor dos Senhores. Olhe para aquele que virá buscar a sua igreja santa, pura e sem mácula. Amém? Senhor Deus maravilhoso, Pai, obrigado por estarmos na Tua casa. Obrigado pela Tua bênção. Obrigado pela Tua presença. Obrigado pelo Teu Espírito, Senhor. Continue a falar conosco, que nós possamos ler o livro de Apocalipse, que nós possamos estudar o livro de Apocalipse, que nós possamos entender o livro de Apocalipse, Pai, e entender esse Cristo glorificado, esse Cristo santo, esse Cristo bendito, Pai, esse Senhor dos Senhores, ó Deus. Ajuda-nos a olhar para Cristo. Ajuda-nos, Senhor, a experimentar do Teu reino. Ajuda-nos, Senhor, a em meio a tantas interferências nessa terra,
a não nos esquecermos da tua palavra e amarmos a Jesus sobre todas as coisas. Em nome de Cristo. Amém e amém.